Muito bem-vindos e bem-vindas a essa live, um bate-papo aí de 1 horinha, não quero passar de 60 minutos, então esse nosso aí bate-papo de 1 hora, no máximo aí 1 hora, pra gente poder conversar, pra gente poder trocar essa ideia aí sobre uma série de questões que eu venho refletindo, que eu venho conversando com as pessoas no privado, que eu tenho trocado ideia com as pessoas que trabalham comigo no atendimento ao aluno, nas ideias que eu troco com os alunos nas práticas supervisionadas. Então tudo isso vai formando aí o meu repertório enquanto profissional, enquanto pessoa que tem uma empresa de treinamentos, e eu queria jogar esses assuntos para reflexão de vocês. Muitas dessas coisas foram coisas que eu também fiz enquanto no início da minha inserção no mundo da aba, no mundo da terapia, né? Nesse universo foram coisas, foram atitudes que eu fiz, foram escolhas que eu tomei, nem sempre foram as mais adequadas, mas foram as escolhas que eu fiz na época. Se eu tivesse os conhecimentos que eu tenho hoje, claro que eu não teria seguido aí os mesmos caminhos que eu acabei seguindo, algumas coisas que acabaram atrapalhando e sendo uma pedra aí no meu caminho. Então, eu queria fazer essas reflexões e fazer essas orientações e trazer alguns pontos que algumas pessoas, elas ainda não sabem, elas ainda não têm conhecimento e elas ainda se sentem perdidas e atirando para todos os lados, o que é extremamente ruim, não é produtivo para ninguém fazer isso quando você não sabe aquilo que você tá fazendo e você acaba atirando para todos os lados sem ter uma direção, sem ter um propósito, sem ter um porquê que você tá fazendo isso. Então eu vou começar tirando um exemplo pessoal meu, né? Por que eu estou fazendo essa live aqui agora? Ela tem um propósito, ela tem uma razão, ela tem um motivo, ela tem uma estratégia por detrás. A gente não pode sair fazendo as coisas, a gente até pode, né? Mas não é muito produtivo, não é muito eficiente e eficaz. Você fazer as coisas sem ter uma estratégia, sem ter um porquê, sem ter um propósito, sem saber por que você está fazendo. Então eu, por exemplo, por que eu tô fazendo essa live aqui nesse momento? Bom, eu tô fazendo essa live aqui nesse momento, por quê? Porque o Instagram e fazer esse tipo de lives, geração de conteúdos, faz parte do meu trabalho, faz parte da minha estratégia de captação de novos alunos para a minha empresa. E também faz parte, mesmo aquelas pessoas que não se tornam nossas alunas, faz parte da gente ter uma divulgação de conteúdos, uma divulgação de diversos assuntos para trazer a clareza na cabeça das pessoas. Muitas vezes ela não vai se tornar uma aluna nossa nesse momento, mas ela pode se tornar uma aluna daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 12 meses. Muito provavelmente em algum momento da carreira dela, da vida dela, em algum momento profissional, ela vai se tornar a nossa aluna. Modéstia à parte, nós temos produtos que ninguém oferece. Eu falo, eu tenho uma visão, eu tenho uma personalidade e um jeito de trazer as coisas, de organizar os conteúdos que outra pessoa não tem. Por que outra pessoa não tem? Porque não existe outra pessoa igual a mim, não existe uma cópia minha. Então, não tem como você ter um produto igual, não tem como você ter uma empresa igual, não tem como você pode copiar ali as mesmas disciplinas que a gente dá dentro de uma pós, mas a forma como você gere, como você organiza, como você faz toda a conexão desses pontos, ela é diferente porque não existe outra pessoa igual a mim. E a mesma coisa são vocês na prática de vocês enquanto terapeutas, enquanto professores. Então a gente precisa ter uma estratégia, a gente precisa ter um porquê que nós estamos fazendo aquelas coisas. Então você quer fazer o curso XYZ, por qual motivo? Você tem um Instagram profissional aí da sua clínica ou você enquanto terapeuta, por qual motivo você quer ter um Instagram? No meu caso, eu no início, quando eu comecei, quando eu vim aqui pro Instagram, quando eu vim aqui pro Facebook, eu comecei
comecei porque eu queria divulgar uma informação. Então, no início, os conteúdos muitas vezes nem eram autorais, eram muitas vezes a repetição, o compartilhamento de outros conteúdos. Eu via que as pessoas não sabiam sobre um determinado assunto e eu queria levar essa informação para elas. Uma vez que eu vi que eu era boa nisso, que eu podia estudar mais, que eu poderia me aprofundar, que eu sabia aquilo que eu estava fazendo, que eu sabia aquilo que eu estava falando, eu comecei a fazer isso profissionalmente no início, dando consultorias para as pessoas, dando o que as pessoas chamam de supervisão, mas que eu chamo de consultoria, ensinando aquilo que eu sabia para as pessoas. E eu comecei a fazer disso o meu ganha-pão, o ganha-pão da minha família, e transformei isso numa empresa. Então hoje esses conteúdos, eles são gerados de uma maneira que existe uma estratégia, existe um porquê que a gente está fazendo aquilo. Então da mesma forma eu pergunto para vocês, por que vocês querem ter a formação XYZ? Por que você quer fazer o curso XYZ? É por um motivo de satisfação profissional? Então existem muitas pessoas que têm, por exemplo, uma grande vontade de ser mestre, de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, e a pessoa ela fala, não, eu quero fazer por mim. Tudo bem, se você quer fazer por você, faça. Eu quero fazer por mim porque eu me sinto bem, porque esse é um sonho pra mim, porque esse é um sonho pra minha família, porque esse é um sonho pro meu pai e pra minha mãe. Então saiba o porquê que você quer determinada coisa, o porquê que você está fazendo determinada coisa, como você está fazendo. Então isso é um ponto importante de você refletir, porque assim você vai ter os seus propósitos daquilo que você quer e daquilo que você não quer, do que faz parte do seu leque aí, daquilo que você quer levar para sua vida. Então tenha essa clareza do porquê que você quer fazer determinado curso. Você quer fazer porque você quer, você quer fazer porque você precisa para a sua prática, porque aquilo vai te agregar de alguma maneira a poder ser contratado no lugar X ou Y, a poder ter um número maior de pacientes, a poder cobrar um valor mais alto de hora. Qual que é o seu motivo? Qual que é o seu porquê? E não tem nada de errado o seu motivo e o seu porquê, ele ter um cunho financeiro, ele ter uma motivação financeira, porque a gente não pode ser hipócrita e falar que dinheiro não é importante. Dinheiro é importante, dinheiro faz parte da nossa vida e nós precisamos dele até para ajudar as outras pessoas. Você precisa de dinheiro. Para você adquirir conhecimento, você precisa de dinheiro. Para você ter acesso a uma série de coisas, para você ter acesso ao Instagram, para você ter acesso à internet, você precisa de dinheiro para pagar a sua internet, você precisa de dinheiro para comprar um aparelho celular ou um computador. Então a gente não pode aqui ser hipócrita e falar que o dinheiro não é importante e que o dinheiro não vai pesar nas suas escolhas. O que eu sempre acredito que as pessoas têm que fazer é casar aquilo que você já é bom, aquilo que você vê potencial, aquilo que você vê que você tem jeito, com aquilo que vai te trazer um benefício financeiro, aquilo que vai te ajudar financeiramente para que você tenha uma vida próspera, para que você possa produzir por razão do seu trabalho, o sustento da sua família e que você tenha uma vida digna, uma vida próspera, que você adquira tudo aquilo que é importante para você. E o que é importante para você não é importante para mim, não é importante para o fulano. Então você tem que viver aquela vida que você acha, aquilo que você valoriza, aquilo que você busca, aquilo que você é importante. Uma vez que eu entendi isso, a minha vida ela mudou muito, né? Eu realmente comecei a me sentir uma outra pessoa. Uma vez que eu entendi que o mestrado, por exemplo, que é sempre uma comparação que eu gosto de fazer porque foi algo que eu vivi, foi algo que me quebrou enquanto ser humano, foi algo que realmente me deixou no chão, me quebrou enquanto um ser humano, sabe? O sentimento, tudo que eu passei no mestrado, né? Aquilo me quebrou, né? Tem uma expressão em inglês que fala
it broke me, né? Acabou comigo, me devastou tudo aquilo que eu passei. Então, uma vez que eu entendi que tudo aquilo não fazia parte do que era importante pra mim, eu consegui fechar aquela porta e não mais perseguir aquele caminho e gastar energia, gastar dinheiro, gastar tempo com aquilo. Por quê? Porque aquilo não era importante para mim. Aquilo não fazia parte do conjunto de coisas que eram relevantes para mim. Ter o reconhecimento social daquelas pessoas, daquele grupo, não eram relevantes para mim, não eram importantes para mim, não eram reforçadoras para mim. Logo, eu virei aquela página. Então, o mesmo vale para vocês. A maioria das pessoas que estão aqui, elas estão aqui ou porque elas são profissionais que atuam com o autismo, com o TDAH, com algum transtorno do neurodesenvolvimento, com a população neurodiversa, também chamada de neurodivergente, ou porque são familiares, né? São familiares, pais, mães. Então, ou são profissionais ou são familiares. Mas todos nós aqui temos um objetivo em comum. De repente ensinar novas habilidades para indivíduos neurodiversos. De repente saber como lidar com os problemas de comportamento de um indivíduo neurodiverso. Todos nós que estamos aqui, vocês não estão aqui por causa do meu óculos, por causa da minha roupa, porque eu vou dar uma dica de moda, porque eu vou dar isso, vou dar aquilo. Não. Estão aqui pelo meu conhecimento que eu tenho nesta área. Então, você tem que pensar primeiro que se essa população neurodiversa é uma população que você quer atender, é uma população que você gosta, que você se identifica, beleza? Esse é um ponto importante de você refletir para que você possa pensar se a análise do comportamento aplicada, a terapia ABA, né, a análise do comportamento, todas essas são palavras sinônimas, se elas fazem sentido para você. Vale a pena você investir tempo, dinheiro para entrar nesse mundo? Você quer atender você quer lidar, você quer atender, seja no consultório, seja em casa, seja na rua, você quer trabalhar com essa população? E aqui eu faço um parênteses. As pessoas da saúde, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, fisioterapeutas, musicoterapeutas, essas pessoas, e se eu esqueci de alguém, os psicopedagogos, embora não seja uma profissão ainda regulamentada, logo não é uma profissão da saúde ainda, pelo menos, tá, gente? Tô falando isso só pra gente se ater às questões legais, jurídicas, os pingos nos is, não é um demérito da profissão. Se você é neuropsicopedagogo, neuropedagogo, enfim. Se você trabalha fora do ambiente de escola, você pode escolher qual a população você vai atender. Se você é psicólogo, você vai escolher se você quer atender crianças, se você quer atender adultos, se você quer trabalhar com terapia de casais ou se você quer ser um terapeuta infantil para trabalhar com psicoterapia. Você pode escolher. Se é um fonoaudiólogo, você pode escolher se você quer trabalhar, de repente, com voz, né? Preparar pessoas. Eu, por exemplo, tenho uma fonoaudióloga que me atende nas questões de voz. Qualidade da minha voz, fazer com que eu não tenha lesões vocais, porque eu já tenho um certo problema na voz. Então, você pode escolher. Terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Agora, infelizmente ou felizmente, não estou aqui fazendo um juízo de valores, mas apresentando o fato como eles são. Se você é professor, se você trabalha dentro da sala de aula, aí você não pode escolher. Você pode até escolher qual que é a faixa etária que você quer dar aula. Você vai procurar um emprego para educação infantil, você vai procurar um emprego para o ensino fundamental 1, fundamental 2, para o ensino médio. De repente você é um professor de áreas específicas, de matemática, de língua portuguesa, de história, geografia, ciências.
Beleza, aí você vai escolher, de repente, dessas áreas específicas, você dá aula pro Fundamental 2, pro ensino médio. Tudo bem, você pode escolher até aí. Se as suas condições de opções, de oferta de trabalho te permitirem isso, você pode escolher. Só que, se você é um professor, se você está dentro de uma sala de aula, desde a educação infantil até o ensino médio, você não pode escolher que você não terá na sua sala de aula um aluno com algum transtorno do neurodesenvolvimento ou com alguma dificuldade de aprendizagem que não necessariamente seja um transtorno do neurodesenvolvimento, mas seja uma necessidade, uma dificuldade de aprendizagem. Isso você não pode escolher. Você concorda comigo que não tem como você escolher a dedo quem você vai querer na sua sala de aula? Você vai querer Pedrinho, que aprende de primeira, Maria, super bem educada, é uma turma que não conversa, todos são perfeitos nessa sala de aula, ninguém tem dificuldade de aprendizagem, você explica uma vez, todo mundo entende, ninguém faz bagunça e dá tudo certo. Você não pode escolher quem estará na sua sala de aula. E muito provavelmente, quanto mais nós nos aperfeiçoamos em fazer um diagnóstico bem feito, quanto mais nós estudamos, quanto mais profissionais são formados para se fazer diagnóstico, quanto mais pesquisas saem, mais nós sabemos que nós temos um maior número de indivíduos, seja com algum transtorno do neurodesenvolvimento, autismo, seja um TDAH, uma apraxia, enfim, alguma coisa. Ou uma dificuldade de aprendizagem. Então, o professor, bem ou mal, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, eu estou apenas trazendo os fatos. O professor, ele não pode escolher, ele não tem escolha. Se você escolheu ser um professor, seja lá qual for a sua formação, eu falo seja lá qual for a sua formação, porque você pode ser pedagogo, mas você também pode ter uma licenciatura em determinadas áreas específicas, o qual você é um professor. Então, se você optou por estar numa sala de aula, você não tem como escolher como os outros profissionais que eu citei, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o psicopedagogo, o fisioterapeuta, o educador físico. Esses profissionais, eles podem escolher. Eu não quero trabalhar com criança, eu não quero trabalhar com adolescente, eu não quero trabalhar com público XYZ, eu não quero trabalhar na área WXY. Você pode escolher. Agora, o professor, ele não pode escolher, porque esses indivíduos estarão na sua sala de aula, quer você queira, quer você não. Esses indivíduos estarão na sua sala de aula, quer você esteja preparado, quer você não esteja preparado. Esses indivíduos estarão na sua sala de aula. Logo, você vai ter que arranjar um jeito, se virar nos 30, dar o seu jeito, dar os seus pulos e adquirir esse conhecimento para que você possa ser capaz de ensinar esses indivíduos que estão dentro da sua sala de aula. Ou você também pode escolher, caso isso bata com seus princípios morais, não fazer nada e ignorar esse indivíduo dentro da sua sala. Se você opta por isso, muito provavelmente você não vai estar aqui assistindo essa live, você não vai seguir o meu perfil, porque você optou por não fazer nada. Você optou só por bater o seu ponto e ponto final, e você sai de lá e tá tudo certo. Mas não são com essas pessoas que a gente está conversando aqui. Acho que essas pessoas nem estão aqui. Então, esses são pontos que a gente tem que refletir. Então, o professor, ele não tem escolha. Os demais profissionais, eles têm escolha se eles querem ou não trabalhar com a população XYZ. Tá? Então, são pontos para a gente poder refletir. Né? São pontos para a gente poder pensar, para a gente poder refletir
e até porque isso pode moldar as suas escolhas. Porque eu vejo muitas vezes muitos profissionais batalhando para passar num concurso público, por exemplo, para entrar na educação, para ser um professor. E porque quer um concurso público, porque quer uma estabilidade, etc. Só que todo esse empenho que ele utilizou para passar num concurso, ele não utiliza para desempenhar o trabalho dele. Gente, tem exceções, é óbvio. Eu tenho várias alunas, né, centenas delas, que são da área pública e que fazem curso com a gente, que buscam se aperfeiçoar, que querem o melhor, que não querem ficar de braços cruzados. Mas a gente tem muito sim aqueles profissionais que usam o seguinte argumento: eu não fui preparado para isso. Então eu não sou obrigada a fazer isso, porque eu não aprendi isso na faculdade. Eu não fui obrigada, eu não sou obrigada a isso. Você acha que eu tenho que fazer tudo? Você acha que eu tenho que dar conta de tudo? Eu já ouvi isso da boca de... Já li, né? Não ouvi diretamente, mas já li pessoas, por exemplo, em comentários de posts nossos, levar por esse lado, ter essa postura. Então, são coisas que a gente precisa refletir, que a gente precisa pensar, porque você já pensou você chegar... Esse exemplo eu sempre cito, quem é meu aluno ou quem já acompanhou outras lives sabe. Você já pensou você chegar num atendimento médico, numa unidade de saúde médica, seja pública, seja privada, pode ser uma UPA da vida, pode ser o Einstein, e o profissional falar pra você assim: não, esse caso aqui eu não tô preparado. Esse caso aqui eu não tive formação na faculdade, então eu não posso te atender. E aí você morre, tem um piripaque ali na frente dele e o argumento que ele te dá é esse: não, eu não posso te atender porque eu não tive qualificação para isso, eu não fui preparado na faculdade para isso. Não, mas eu tenho que fazer tudo aqui nesse plantão? Então, se coloca nesse lugar, se coloca nessa posição. Quando você assume esse pensamento de que eu não aprendi isso na faculdade, a faculdade não me preparou para isso, eu fiz 5 pós-graduações e elas não me prepararam para isso. Geralmente são os argumentos que as pessoas utilizam para justificar a sua inabilidade, a sua falta de repertório, a sua falta de atuação, de interesse para com algum aluno que tem alguma necessidade educacional especial, para algum aluno que tem alguma deficiência, tem algum transtorno do neurodesenvolvimento, tem alguma dificuldade de aprendizagem, seja lá o nome que você queira dar, que seja autista, que tenha TDAH, que seja síndrome de Down, né? Tenha síndrome de Down, seja, aí tem a discussão toda. Enfim, esse não é o ponto. Tá? Então, esses são pontos que a gente precisa pensar, que a gente precisa refletir, até pra saber, será que você tá na profissão certa? Porque de repente você não tá na profissão certa. E ainda é tempo de você mudar e buscar a profissão certa, buscar aquilo que você gosta. Né? Eu nunca imaginei que eu iria para essa área. Eu fui por causa do meu filho. Só que a partir do meu filho isso se tornou algo muito maior do que o meu filho, algo muito maior do que o autismo do meu filho. Eu me encontrei, eu me identifiquei. Mas isso poderia não ter acontecido. Aconteceu. Era, sei lá, era pra ser, é o destino, é Deus, enfim. Aí cada um vai justificar de uma forma. Então, são pontos que você tem que pensar. Se de repente você tá no lugar certo, você tá na profissão certa, você tá atuando com as pessoas certas e fazendo essa divisão de que outras profissões podem escolher. O professor, ele não pode escolher, porque ele não pode escolher quem vai estar na sala dele e escolher uma sala a dedo toda perfeita. Então, são pontos que você já tem que entrar no jogo ciente. Lá, quando você tem 17, 18 anos, seja lá qual idade que você entrou na faculdade, eu entrei com 17 anos na faculdade. Eu tinha completado 17 anos em maio e eu entrei na faculdade em agosto. Eu entrei na faculdade sem terminar o 2º grau, sem terminar o 3º ano. Eu estava no 3º ano. Então, eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade. Então eu não tinha nenhuma visão do que eu queria, do que eu queria para a vida inteira. Eu não sabia.
né? Eu não tinha. Então, eu fiz ali direito, meio que por causa do meu perfil, da minha personalidade, porque eu sempre tive uma personalidade forte, eu sempre fui uma pessoa questionadora, eu sempre tive muito mais facilidade com humanas do que com exatas ou do que com biológicas. Então, de alguma forma, o direito encaixava ali naquele perfil e aí por isso eu fiz. Mas se você teve a oportunidade de entrar na faculdade já com mais idade, então você tem que pensar, ó, as minhas chances é essa na carreira, eu posso ter isso, eu posso ter aquilo, o que eu quero, como que eu vou me posicionar, qual que é seu objetivo. Então pense nisso antes de começar uma graduação. Cada vez mais a gente está vendo pessoas fazerem 2 graduações, foi o meu caso. Então, muitas pessoas que, por exemplo, são pedagogas, estão indo fazer psicologia, porque, de certa forma, são áreas afins. E muitas estão indo fazer por uma questão de mercado, para ter um diploma, porque no mercado, ser um profissional da saúde, infelizmente, é um profissional mais valorizado que da educação. Pronto, falei, ninguém gosta de falar, as pessoas têm medo de falar, mas é uma verdade. Não estou dizendo que é certo, eu acho que é extremamente errado, mas é o que acontece no Brasil. O profissional da saúde, ele está constantemente acima do profissional da educação. E muitas pessoas vão buscar por uma questão de realmente ter um reconhecimento maior, poder atender e receber pelo convênio, pensando ali a médio e longo prazo na carreira delas. Então, são coisas para vocês pensarem se isso vale a pena, se não vale a pena, se você se identifica com determinada área ou não, tá? Então, a gente precisa pensar em todos esses pontos aí, que nós temos diversas possibilidades de atuação profissional e como que você pode se posicionar nesse mercado e quais são os conhecimentos que você deve buscar diante do profissional que você quer se tornar dentro do mercado. Então, hoje, por exemplo, eu não sou mais a louca dos cursos, a louca que sai comprando 50 mil cursos, 50 mil formações, 50 mil coisas, gastando o que pode e o que não pode. Não. Por quê? Porque hoje eu tenho mais clareza do que eu quero, onde que eu quero chegar, o que eu preciso, quais são as etapas, quais são os temas que eu quero estudar mais. Então, quais são os cursos que fazem mais sentido neste momento, quais são os cursos que fazem mais sentido agora, quais são as leituras, quais são os livros que eu devo comprar. Então, tudo isso é importante da gente ter clareza. E aí, gente, o que dentro do mundo, o que o mundo da análise do comportamento, ela pode te proporcionar? A grande maioria das pessoas ainda não sabem o que é a análise do comportamento direito. Se você é profissional, se você é profissional da saúde ou da educação, se você é familiar também, você é bombardeado com uma série de informações. Você é bombardeado com uma série de conteúdos, com uma série de siglas, de coisas. Você faz o método X, você faz a terapia tal, você fez o curso Z. É uma loucura, é uma quantidade de informação muito maior do que você dá conta de consumir. Por isso que a tal da clareza, ela é fundamental. Porque quanto mais especialista você for numa área, mais bem valorizado você vai ser. Mais você vai ter uma hora mais alta, mais você vai ser um profissional mais bem recomendado, com uma agenda mais cheia, com melhores oportunidades. Então, saiba disso. Então, o que o mundo, né? Primeiro, as pessoas não entendem muito o que é a aba, né? A análise do comportamento. A quantidade de pessoas que não sabem nem por onde começar, nem da onde que é, e tá tudo bem. Você não sabe daquilo. Não sabe, ninguém te parou pra te ensinar daquela forma. Então vamos lá, vamos pegar o negócio e trazer fatos do que é, do que não é, pra gente organizar o conhecimento. E tem muitos psicólogos que não sabem o que é,
tá? Então não é por causa da sua graduação que você sabe mais ou que você sabe menos, não. Porque tem muito psicólogo achando que terapia ABA que a gente fala aqui nesse perfil, que a gente forma profissionais aqui no IEAC, que essa terapia ABA é psicoterapia. Que ele tá fazendo uma terapia de psicoterapia. Psicoterapia não é terapia ABA. Você pode ter uma psicoterapia com base analítico-comportamental, na ciência, que ela é abrangente e aplicável em diversos contextos para diversas situações. Mas isso é diferente da terapia ABA que a gente fala aqui para aquisição de habilidades, para resolução de comportamentos e problemas, para ensino de repertórios acadêmicos, de comunicação, de linguagem. Então a gente precisa entender primeiro que ABA é uma sigla. Uma sigla, ABA, ABA, uma sigla. O que essa sigla quer dizer? Essa sigla quer dizer quais são as palavras que essa sigla quer dizer, que esse acrônimo quer dizer. A sigla dessas palavras, a palavra dessas siglas é A de Applied, B de Behavior e A de Analysis. Ah, Michelle, eu não entendi nada que você falou. Beleza, porque essas palavras, elas estão em inglês. Então, essas palavras, se a gente traduzir para o português, se eu colocar ABA, traduzindo para o português, é o que? Análise do comportamento aplicada. Beleza? Análise do comportamento aplicada. E o que é isso, Michelle? Olha só, a análise do comportamento, ela é uma ciência. Ela é uma ciência que busca estudar, busca entender comportamentos. A análise aplicada do comportamento, a análise do comportamento, a parte aplicada, ela busca entender principalmente comportamentos humanos que sejam socialmente relevantes. E quais são as variáveis do ambiente que moldam, que modelam, que são responsáveis aí por ter uma mudança de comportamento. Então, a análise do comportamento, ela não está focada em estudar aqui a parte do cérebro, a parte cognitiva, a parte da neurociência. Por isso que eu sempre, o que eu faço muitas vezes? Critico profissionais que querem se colocar como especialistas em neurociência, em parte cognitiva e em análise do comportamento. Por quê? Porque são duas visões do comportamento diferentes. E ninguém consegue dar conta de tudo. Você não consegue ser bom em tudo. Você não consegue. Não dá tempo. É humanamente impossível. Você não é um robô. Então, quando a gente está falando de análise do comportamento, nós estamos olhando para as variáveis do ambiente e como que elas alteram o comportamento. E quando a gente está falando em comportamento sob a ótica da análise do comportamento, eu estou falando tudo aquilo que um indivíduo consegue fazer. Falar, tomar banho, lavar as mãos, ler, escrever. Tudo isso é um comportamento. Tudo que uma pessoa viva consegue fazer é um comportamento. E quando a gente fala de ambiente, é tudo. É a luz, é o barulho, é o calor que eu tô sentindo, é tudo. É o ambiente como um todo. Então, muitas pessoas não entendem. Quando a gente fala de comportamento, acham comumente que nós estamos falando de problema de comportamento. Não, nós não necessariamente estamos falando de problema de comportamento. Nós estamos falando sobre comportamento. E comportamento dentro dessa ciência é tudo aquilo que um indivíduo vivo consegue fazer, tudo aquilo que um organismo consegue fazer. Tudo aquilo que um organismo vivo consegue fazer. Então, para simplificar, tudo aquilo que um indivíduo consegue fazer. Todos nós estamos nos comportando o tempo todo. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, todos estes são comportamentos. Então, a gente precisa ter essa clareza, porque assim a gente consegue realmente saber do que se trata, do que é e do que não é. Quando a gente fala de ABA, quando a gente fala de análise do comportamento, nós estamos falando dessa ciência. Essa ciência,
ela tem uma filosofia própria, ela tem um modo de ver o mundo, um modo de explicar os comportamentos, de explicar como que a humanidade ela está se comportando. Isso é a filosofia, e a filosofia dessa ciência se chama behaviorismo radical. Então, essa filosofia, essa ciência, ela tem uma filosofia. Quando existem pessoas que são mais acadêmicas, teóricas, que estão lá dentro das academias e que elas estão muito mais preocupadas no estudo desta filosofia do que na aplicação prática desses conceitos filosóficos. Então a gente tem que pensar nisso. Eu não tô fazendo juízo de valor, falando mal, falando bem, não tô falando. Estou falando os fatos como eles são. É a vida como ela é. Essa ciência, ela tem princípios, ela tem procedimentos, ela tem métodos. Existem métodos que pegaram emprestado da análise do comportamento alguns conceitos e fulano foi lá e criou o método XPTO, modelo Denver de intervenção precoce. Pegou algumas coisas emprestadas da aba junto com outros conhecimentos e os autores foram lá e formaram o método XPTO. Só que essa ciência, ela tem princípios, ela tem procedimentos, ela tem métodos, ela é extremamente preocupada com ter práticas que sejam baseadas em evidências, em dados. Foi testado que aquilo deu certo, foi testado por diversas vezes. Claro que ela tem limitações do ponto de vista de conhecimento científico, como toda área, nós não sabemos de tudo, ainda tem muito a ser estudado, a ser testado, por isso que tem tanta gente fazendo pesquisa, publicando, em especial nos Estados Unidos, na Europa, que são países que têm mais recursos financeiros. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que essa ciência, ela é aplicada para diversos contextos e para diversas populações. Então nós temos aí metodologias, nós temos princípios, nós temos métodos, nós temos procedimentos que vêm dessa ciência e que eles são aplicados a diversos contextos, para diversas populações. Eu posso aplicar ela para entender os comportamentos de funcionários numa empresa, por exemplo, e aumentar a produtividade destes funcionários numa empresa. Essa é uma área dessa ciência. Eu posso utilizar essa ciência para ensinar novos comportamentos para idosos com Alzheimer. Eu tenho diversas aplicações que vem do conhecimento desta ciência e que comumente vieram porque alguém já tinha uma outra profissão e resolveram pegar essa ciência e aplicar ela dentro daquele contexto que a pessoa vive, certo? Então, uma coisa que é muito pouco falada e que as pessoas não gostam muito de assumir para elas é que só o conhecimento de análise do comportamento, de aba, dessa ciência, muitas vezes ele não vai ser suficiente para que você possa aplicar essa ciência na realidade que você quer aplicar. Se você não entender de gestão de empresa, de como que uma empresa funciona, se você não entender da parte empresarial, da parte de gestão, vai ser muito difícil que você possa fazer um bom uso da aba nas organizações. Se você nunca teve uma empresa, se você nunca trabalhou numa grande empresa, se você não sabe como que as coisas funcionam, não é só conhecer daquela empresa XYZ, mas é você ter um conhecimento de empresa, empresarial, saber como se gere, como se administra uma empresa. Se você não entender, se você não conviver com idosos e saber das suas dificuldades que comumente ocorrem com os idosos,
Se você não tem essa vivência, se você não entende, por exemplo, de como que o Alzheimer ele se manifesta e quais são as possíveis manifestações, os possíveis comportamentos de um indivíduo que tem Alzheimer, você vai ter uma imensa dificuldade de aplicar essa ciência dentro do contexto de idosos com Alzheimer. Eu não estou dizendo aqui que o diagnóstico é mais importante que o indivíduo. Ah, mas eu preciso conhecer da Dona Maria que tem Alzheimer. Claro, nada substitui o conhecimento individualizado daquele ser humano que você está trabalhando. Mas você entender da população, entender das características daquele diagnóstico é fundamental. Trabalhar com uma criança de 2 anos de idade, que é praticamente um bebê, é totalmente diferente de você trabalhar com uma criança de 8, 9, 10, com um pré-adolescente de 11, com um adolescente de 15, com um adulto de 20. São faixas totalmente diferentes e só o conhecimento de aba não vai te salvar. Só o conhecimento de aba não é o suficiente. Então as pessoas precisam entender isso, que elas terem uma boa formação em análise do comportamento não as fazem especialistas para utilizar daquela ciência dentro daquele determinado contexto com aquela determinada situação. Eu, por exemplo, entendo muito bem de autismo, mas não entendo bem de idosos, por exemplo. Meus pais são jovens, eu não convivo tanto com idosos. Eu não sei muito. Idosos com Alzheimer, eu não sei. Os princípios são os mesmos. A ideia é a mesma, mas a aplicação é totalmente diferente. Então você precisa saber e ter esse enfoque em como que você quer utilizar esse conhecimento para qual aplicabilidade. Então saber sobre a aba, se você gosta da ciência, se ela faz sentido para você, é um ponto dentro da sua jornada profissional. Isso é uma coisa, não é tudo que vai te bastar e isso vai ser o suficiente para você. Não, não é assim. Então você precisa aí ter essa noção, tá? Então, dentro aí do mundo da análise do comportamento, você pode se especializar em diversas áreas, ter aí a sua formação, você pode ter uma formação sólida em princípios, na filosofia, ser uma pessoa que lê, que senta para ler o que o Skinner pensava sobre o mundo, etc, etc. Mas você pode ser uma pessoa que não consegue aplicar aquilo para aquela população, porque você não entende daquela população. Então, todas essas são variáveis que são importantes de serem levadas em consideração, tá? Então, esses são pontos muito, muito, muito importantes. Tá? Então, só saber sobre aba não vai te fazer um bom terapeuta. Assim como você ser um psicólogo não te faz um terapeuta aba. Haja vista que, segundo o próprio Conselho Federal de Psicologia, ele não reconhece a análise do comportamento como uma especialidade da psicologia. Embora, entretanto, muitas pessoas que são da psicologia acabam vendo mais sobre a análise do comportamento, a depender de qual tipo de formação elas tiveram ou não, elas precisam entender e reconhecer que a psicologia ela é extremamente ampla e que um aluno de psicologia ele é exposto a diversas bases teóricas, a Gestalt, a cognitivo comportamental, a uma série de coisas, ao desenvolvimento humano, claro, ao desenvolvimento cerebral. Só que a análise do comportamento ela nem está preocupada com o desenvolvimento cerebral. O desenvolvimento do cérebro, o que se passa na cognição, etc, etc, não são objetos de estudo da análise do comportamento. Muito pelo contrário, se você vier com explicações aí mentalistas, você não é tido como um bom analista do comportamento.
Então, o psicólogo, ele precisa entender que ser psicólogo não te faz um analista do comportamento. Ser psicólogo não te faz um terapeuta aba. Eu sei que você pode ficar chateado, que você pode ter tido 50 e não sei quantas horas de aulas, 100 horas, 1000 horas, 200 horas, 300 mil horas de aula. Você pode, o seu orientador, ele é um analista do comportamento hardcore, da velha guarda. Você fez isso, você fez o seu estágio, você cuidou do laboratório de análise experimental do comportamento. Ok. Mas isso não te faz um analista do comportamento. O que você fez foi uma graduação em psicologia. E todo mundo sabe que você sai de uma faculdade de psicologia e vai fazer uma especialização para você escolher qual a área você quer seguir. Se você quer seguir o caminho de fazer testes neuropsicológicos, reabilitação cognitiva. Então, você precisa saber que, mesmo que você tenha feito todo esse caminho dentro da psicologia, talvez você não tenha atuado com a população autista, por exemplo, com TDAH, com idosos. Talvez você não tenha atuado com essa população. Então, você precisa entender. Hoje, nós não temos uma lei que diga quem é o analista do comportamento, quem é o terapeuta aba. Então, eu não posso dizer quem é o analista do comportamento e quem é o terapeuta aba legalmente. Porque essa lei, ela não existe. Qualquer pessoa que disser isso, estará mentindo. Agora, o que o mercado vem aceitando, o que eu acredito que uma pessoa é um terapeuta aba, é um analista do comportamento, é alguém que passou por uma boa pós-graduação em análise do comportamento aplicada àquela população que você quer trabalhar. Porque você pode ter feito um mestrado em análise do comportamento, só que você nunca estudou a aplicação daqueles princípios, daqueles procedimentos, de tudo aquilo para indivíduos autistas. Eu, como mãe, não iria te contratar. Eu, como dona de uma clínica, não iria te contratar. Porque você não tem a formação para aquela população específica. Ou às vezes você tem a formação para aquela população específica por causa de outra base de formação que você tem. Por causa de outra graduação, por causa de outra pós-graduação, aí beleza. Agora, nós temos muitas pessoas que são formadas em psicologia e que são mestres, doutoras em análise do comportamento, só que a área de atuação delas nunca foi o autismo. Ou passou a ser o autismo de 5 anos pra cá, de 3 anos pra cá. E ela se coloca como um especialista em tudo porque ela é doutora, porque ela é mestre. As pessoas também precisam entender que mestrados e doutorados no Brasil, eles são acadêmicos. Eles são para formar pesquisadores e docentes. Temos que olhar qual que é a grade desse curso que você fez. Contemplou matérias, temas, disciplinas que são importantes para a sua prática, para aquilo que você foi contratado para fazer? Então, cheguem às conclusões vocês mesmos, sozinhos, pesquisando. Então, dentro da nossa pós-graduação, nós temos conteúdos e disciplinas que nós sabemos que são importantes de repertórios para os profissionais terem para atuar com indivíduos neurodiversos. Então, todos os conteúdos que foram lá colocados e elaborados e solicitados aulas para cada professor foi pensando da prática para a teoria, não da teoria para a prática, mas sabendo que esses profissionais precisariam ter uma boa formação teórica, ter uma base sólida, para que não fiquem profissionais engessados, querem receitas de bolo o tempo todo, profissionais que não sabem pensar.
Então, tudo isso a gente precisa pensar, a gente precisa refletir, tá? Então, eu queria, pra fechar aqui, tá? Vocês refletirem sobre algumas possibilidades de atuação que nós temos, tá? Então, algumas possibilidades de atuação. Você se decidiu que você quer atuar com autistas, indivíduos com TDAH, indivíduos com algum transtorno do neurodesenvolvimento. Você precisa pensar qual o serviço que você quer prestar. Então, eu vou citar aqui um exemplo que você é fonoaudiólogo. Você é fonoaudiólogo, você fez a sua faculdade de fonoaudiologia e você já fez uma pós-graduação ou algumas pós-graduações, de repente em psicopedagogia, de repente em linguagem. E aí você começou a atender autistas de uns anos pra cá. Você vê que a demanda dentro do seu consultório, ela aumentou consideravelmente. E aqui eu tô falando da fonoaudiologia, mas pense que no lugar do fonoaudiólogo você poderia colocar o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta. Pense nisso. O psicólogo eu vou falar dele de forma separada. Então, esses profissionais. E aí você começou a receber essa demanda de autistas dentro do seu consultório para você atender. Aí, o que acontece? Você começa a ter uma demanda específica para atender essa população. E muitas pessoas começam a te pedir, te perguntar se você faz terapia ABA. Que é um termo até errado. Por quê? Porque terapia ABA não é algo que você faça, que você pega, não é uma coisa, né? Mas enfim, se você presta esse tipo de serviço. E aí você começa a querer se capacitar. Só que a questão é que só saber sobre ABA não é suficiente. Se de repente você atendia outras populações com outros distúrbios, você começa a ver que só saber, depois você faz um cursinho ali sobre ABA, você começa a ver que só aquilo ali não foi suficiente. Como que você pode se preparar, entender daqueles transtornos do neurodesenvolvimento que você está prestando esse serviço? E se você quer aprender sobre análise do comportamento, como que você pode prestar esse serviço? Você pode tanto prestar um serviço de terapia ABA mesmo, então fazer uma prestação de serviço de terapia ABA. O que seria um serviço de terapia ABA? Um serviço de terapia ABA seria um serviço onde você vai trabalhar no ensino de novas habilidades, fazendo, por exemplo, a prestação de serviço de avaliação, escrever os programas de ensino, acompanhar os dados aí desses programas de ensino, fazendo a constante mudanças de programas de ensino, atuar nos problemas de comportamento. Então, você vai fazer um serviço de prestação de terapia ABA. Mas às vezes você fala pra mim assim: Michele, mas eu não quero ser terapeuta ABA, eu quero continuar sendo fono. Eu fiz 5 anos, sei lá quantos anos de faculdade de fonoaudiologia, eu fiz fisioterapia, eu fiz terapia ocupacional e eu quero continuar sendo da minha profissão, sendo uma fonoaudióloga, eu quero continuar sendo uma terapeuta ocupacional. Eu não fiz 5 anos de fonoaudiologia para ser uma atendente terapêutica que as pessoas da ABA ficam falando que eu preciso de supervisão. Eu tenho 5, 10 anos de formada e não é agora, nesse nível da minha carreira, que eu vou ficar trabalhando subordinada a uma menina de 20 e poucos anos que nem sabe direito o que tá fazendo. Ninguém fala disso. Ninguém fala, né? Mas é a verdade que passa na cabeça do profissional. E ele não tá errado. Ele não tá errado. O fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, eles não estão errados.
Então, o que você pode fazer? Você não precisa ser um terapeuta ABA, você não precisa deixar de ser um fonoaudiólogo, deixar de ser um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, para que você adquira conhecimentos em ABA e utilize desses conhecimentos. Então, se fizer sentido para você, faça uma pós-graduação. Se não fizer sentido para você, faça um curso menos denso. O problema é que provavelmente você vai ficar procurando o curso mais barato e o curso mais rápido e você vai começar a quebrar a sua cara, porque não é todo mundo que vai dar um bom conteúdo. Como que você quer dar um bom conteúdo se você nem lê na língua que as publicações ocorrem? Você nem lê fluente inglês e você já quer dar aula disso. Você já quer vender curso. Porque você colocou na sua cabeça que vender curso é fácil. É dinheiro fácil vender curso. Todo mundo quer fazer curso, então eu vou vender. É dinheiro fácil. Lê do engano. Então, muitas vezes você vai cair na mão dessas pessoas que elas nem leem inglês. Elas nem conseguem assistir uma aula em inglês. Elas não têm acesso aos cursos, aos livros e elas querem dar aulas. Você vai cair na mão dessas pessoas e aí, infelizmente, você não vai ter todo o conhecimento que você precisa. Ou você vai cair na mão de pessoas que têm acesso às coisas, mas às vezes ela não tem didática. Ou ela tem acesso às coisas, mas ela não quer te ensinar porque ela quer te tornar dependente dela para você poder ficar sendo supervisionada por ela e ela te vender supervisão pro resto da vida. Então, todas essas são nuances e são coisas que você vai ser exposto em algum momento aí da sua vida. Aconteceu comigo. Provavelmente vai acontecer com você também. Então, são pontos para você refletir. Você pode utilizar dos conhecimentos da análise do comportamento e continuar sendo fisioterapeuta, continuar sendo terapeuta ocupacional, continuar sendo fonoaudióloga. Tenha você uma pós-graduação ou não. Você não precisa ter uma pós-graduação para fazer a utilização desse conhecimento. O conhecimento, ele não tem dono, ele não é de ninguém. Então, você não precisa ser um analista de comportamento, também chamado de terapeuta ABA, ter uma pós-graduação para fazer a utilização dos conhecimentos da análise do comportamento na sua prática enquanto fisioterapeuta, enquanto terapeuta ocupacional ou enquanto fonoaudiólogo. Então, como que você pode utilizar na sua prática? Você pode utilizar quando você aprende a fazer manejo de comportamento problema. Você não pode, no meio da sua sessão, você ficar dependente do que a psicóloga vai falar, do que a psicóloga vai orientar, porque tá tendo problema de comportamento. E com isso você não consegue fazer nada na sua sessão fonoaudiológica, de terapia ocupacional ou de fisioterapia. Porque colocaram na sua cabeça que quem faz manejo de comportamento é o psicólogo. E as crianças que não têm um psicólogo? E muitos que nem têm, são psicólogos, mas nem têm esse conhecimento, porque a área de formação deles foi totalmente diferente. Então, essas são formas onde, quando eu tenho um profissional que ele é dessas outras áreas, mas ele aprende sobre análise do comportamento, ele consegue fazer manejo de problemas de comportamento, ele consegue extrair mais coisas com esse indivíduo, porque consegue fazer manejo de uso de reforçador na sua sessão. E aí você tá fazendo a utilização de conhecimentos que são da análise do comportamento, mas você não precisa ser um terapeuta ABA, um analista do comportamento para isso. Então você pode utilizar os princípios desta ciência na sua prática e você vai ver o quanto que isso vai agregar e acrescentar a sua profissão de fonoaudiólogo, de terapeuta ocupacional. Você não precisa entrar nesse mundo lunático, neurótico, de pessoas
que são extremistas, que ficam numa militância louca em prol de Skinner e de análise do comportamento e ficam discutindo que você vivem num fantástico mundo de Bob, onde elas dizem que só pessoas com as características XYZ podem ser supervisores e não sei o quê. Você não precisa disso. Você tem uma profissão que é extremamente demandada. Se você for fonoaudiólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, você é uma profissão que é extremamente demandada. E aí você junta o conhecimento de análise de comportamento com a sua profissão. Pronto, sucesso. Você não precisa entrar nessa loucura desenfreada desse povo doente dentro da análise do comportamento. Não precisa. Você já tem a faca e o queijo na mão com essas profissões. Saiba utilizar o conhecimento a seu favor e se posicionar no mercado como um profissional valorizado. Agora, dê resultados. Não fica perdendo tempo com essa briga de mercado que tem dentro da análise do comportamento, porque você não precisa disso. Você não precisa, você é um profissional. Na verdade, ninguém precisa, né? Porque tem muito mais paciente do que profissional. Então, ninguém precisa brigar. Mas, todavia, entretanto, mesmo aqueles que querem brigar, saiba que você é um profissional extremamente em demanda no mercado. Fono, físio, TO. Saiba disso. Então, a gente vai ter que marcar uma outra live pra gente poder falar da educação, né? Da questão do professor de sala de aula, do professor de educação especial e as pessoas que atendem em consultório para atendimento em consultório em geral, né, para os psicopedagogos e que podem fazer a utilização da análise do comportamento aplicada na sua prática. Mas vocês precisam entender que a análise do comportamento é sobre aprendizagem, aprendizagem de novos comportamentos. É sobre o ensino de novos comportamentos. E ler, escrever, ensinar história, geografia, ciências, tudo isso são comportamentos. Como que você pode manipular as variáveis do ambiente de modo que você possa propiciar um aprendizado mais eficiente e mais eficaz? A análise do comportamento te dá isso. Essa ciência é muito boa para isso. Mas você também precisa saber e ter manejo de sala de aula, entender sobre desenvolvimento infantil. Tudo isso você precisa ter no seu repertório para você conseguir fazer uso dessa ciência dentro da realidade da sala de aula. Tá vendo que só a análise do comportamento ela não é suficiente? Você precisa de outros elementos, que muito provavelmente, outras peças, que muito provavelmente todas elas ou parte delas você já tem dentro do seu repertório enquanto profissional. Porque se você é um professor, se você é um psicólogo, se você é um fono, se você é um físico, você já tem muitos desses repertórios. E aí você vai vir e vai somar esse repertório de análise do comportamento. Às vezes você não tem repertório de transtorno do neurodesenvolvimento, de desenvolvimento infantil, porque esse não foi o enfoque da sua formação. Então, todos esses pontos, quando você entende, você começa a ter clareza do qual curso que você tem que fazer. Aí eu volto lá no início da live, qual curso que você tem que fazer, o que você tem que buscar, qual que é seu planejamento de estudo, qual que é seu planejamento de carreira. Isso é muito mais importante, vai te ajudar a pagar os boletos, do que você ficar discutindo quem pode o quê, quem pode o quê, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Essas discussões que elas são baseadas fruto da militância, do devaneio das pessoas. Não é baseado em lei, não é baseado em nada, é fruto do devaneio travestido de um discurso de que eu estou lutando pela ética. Nada mais é do que isso. Tá bom, pessoal? Bom, temos muito ainda a falar. Vou fazer outra live sobre... Continuar a gente falando sobre supervisão. É minha vida, é meu trabalho, faz parte. Sempre vai estar chegando gente nova, sempre vai estar chegando gente que não sabe sobre isso. Sobre a história toda da supervisão, sobre a história toda de certificações internacionais. Mas saibam que nada disso você é obrigado. Você faz se fizer sentido pra você. Se você quiser voar para outros caminhos, voe, faça o que te faz bem. Se você achar que você não quer atender autistas, não atenda. Mas
Porém, entretanto, todavia, se você é professor, se você escolheu estar dentro da sala de aula, aí você não tem escolha, porque você tem que receber aquele indivíduo na sua sala de aula. Então, vou fazer também sobre a aplicação da aba dentro da educação para os professores e colocando essa questão de posicionamento no mercado. Quais tipos de serviços você pode prestar? Hoje eu foquei nas pessoas que são da fonoaudiologia, da terapia ocupacional e da fisioterapia, de outras áreas, né? Já estourei meu tempo aí dentro do que eu prometi e vou falar uma coisa. Se você tá com medo do julgamento das pessoas, saiba que você não vai fazer nada. Porque se você for esperar e se preocupar com o julgamento das pessoas, você não vai fazer nada, você não vai falar nada, você não vai fazer nada e você não vai ser nada. Tá? Então, se eu tivesse paralisado por causa do julgamento, do que falavam de mim, do que pensavam de mim, eu não estaria aqui agora fazendo essa live pra vocês. Mas eu sempre confiei no meu conhecimento, naquilo que eu sabia. Messi, eu não gosto de futebol, mas tem uma coisa que eu sempre ouvi, que o Messi, jogador de futebol, ele joga melhor quando ele é vaiado. Toda vez que no estádio vaiavam ele e ficavam xingando e fazendo as coisas, era quando ele jogava melhor. Então, eu sempre tive alguns motivadores pra mim, que me mantêm eu fazendo o que eu estou fazendo, que são os meus reforçadores. O primeiro reforçador é ver meu filho se desenvolver e adquirir novos repertórios, como graças a Deus e às intervenções, ele tem seguido. Meu segundo reforçador é pagar os boletos. Eu não tenho nenhum impresso aqui para mostrar para vocês. Mas meu segundo reforçador é pagar meus boletos. E as pessoas que falam de mim, que tem esse discurso de falta de ética e de etc, etc, mas que no fundo ela tem outras motivações, elas não pagam os meus boletos. Então, você tem que utilizar quais são os seus reforçadores. A grande questão é que muitas pessoas têm como reforçador máximo na sua vida o reforçador social, as pessoas. O que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar, o que o meu mestre vai dizer, o que o meu mestre vai pensar. Eu quero fazer uma média com aquela pessoa, eu quero ser aceita por aquele grupinho de pessoas. Só que esse grupinho de pessoas, ele provavelmente não vai pagar as suas contas. Se você ou a sua família estiver passando fome, eles não vão te dar um prato de comida para você comer. Então, você precisa pensar nas suas necessidades básicas, nas necessidades básicas das pessoas que você ama e das pessoas que precisam de você e fazer o que precisa ser feito. Então, eu faço o que precisa ser feito. Eu estudo o que precisa ser estudado. Eu aplico esse conhecimento e eu sempre estou preocupada em repassar esse conhecimento para as outras pessoas na forma de formações e treinamentos que muitos são comercializados, são vendidos porque eu tenho que pagar meus boletos e outros são dados de graça, como o meu tempo que eu tô aqui com vocês agora. Tá? E que isso vai ficar gravado e que depois outras pessoas vão assistir, depois isso vai pro YouTube e depois isso vai virar podcast, enfim, toda a cadeia. Daqui 1 ano, daqui 3 anos eu vou estar dormindo e alguém vai estar escutando isso aqui e vai me mandar provavelmente uma mensagem falando: nossa, eu tô vivendo exatamente isso que você falou aqui. Então eu faço isso desde 2015 que eu tô na rede social, quando eu ainda nem tinha tanto conhecimento assim. E eu fui adquirindo isso. Só que eu fui adquirindo isso muito rápido, porque o meu nível de intensidade para viver isso aqui, ele é muito. Porque eu sou muito intensa naquilo que é reforçador para mim. Eu não tenho meio termo. Eu entro de cabeça, eu sou muito intensa, eu sou assim. Tá? Então, naquilo que é importante para mim, eu vou com uma intensidade muito grande. Não tem meio termo. Eu quero construir Roma em um dia. Eu sou dessas. Né? Então,
Por isso que eu fui adquirindo conhecimento e fui adquirindo tão rápido. Porque eu vivi isso aqui com muita intensidade. Eu vivo isso aqui é meu mundo. Né? Quem me acompanha nos stories sabe, eu não gosto de sair de casa. Ah, Michelle, porque você é autista. Não, antes eu gostava. São fruto das escolhas, dos objetivos que eu tenho, daquilo que eu quero chegar, dos pontos que eu quero obter, das experiências ruins que eu tive, que não foram reforçadoras, foram punitivas e me fizeram ficar mais recolhida aqui na minha Batcaverna. De boa noite, durmam com Deus, busquem seu propósito, aquilo que é importante pra você, aquilo que é importante pra sua família, aquilo que faz sentido pra você, aquilo que te deixa feliz, aquilo que você se sente bem, né? Então, eu, de certa forma, encontrei isso estudando sobre análise do comportamento, mas não é só sobre isso a minha base de conhecimento. Eu junto com outras coisas e faço essas conexões e busco com que os meus conteúdos, eles sejam feitos com estas conexões de outras áreas, né? Eu sempre falo, eu gosto da análise do comportamento, eu só não gosto dos analistas do comportamento. Porque eles têm comportamentos que são totalmente anti o que a ciência prega, né? Então são coisas que não me agradam, não dá matching, a gente não casa. Então por isso que muitas vezes eu prefiro ficar aqui na minha Batcaverna interagindo com aquelas pessoas mais que os nossos conhecimentos, as nossas ideias, os nossos ideais de vida, eles casam mais. Tá bom? Então temos muitos assuntos aí nessa retomada de lives para falar, muitos pontos que muitas pessoas ainda precisam conhecer. Você não precisa concordar comigo, mas às vezes você nem sabe disso que eu tô falando. E aí eu gostaria que você tivesse a oportunidade de saber aquilo que eu tô falando e depois você buscar outras fontes de conhecimento e aí você tem o direito de fazer o seu juízo de valor, tomar a sua opinião e fazer o seu planejamento, seguir o seu caminho. Seja comigo, acompanhando os meus conteúdos, sendo nossos alunos em algum dos treinamentos, ou seja com outra pessoa que você se encaixa mais e que faz mais sentido pra você, tá tudo certo, tá bom? Beijo grande, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Que vocês tenham uma noite de descanso, uma noite abençoada. Que amanhã vocês tenham um dia lindo. Que possa ser um dia produtivo para vocês, para as pessoas que estão na vida de vocês, tá certo? Beijo grande. Domingo a gente volta com mais temas, com mais conteúdos que vocês podem ser que saibam, podem ser que não saibam e que eu quero poder aí dar oportunidade, contribuir com vocês para que vocês possam saber e fazer o seu juízo de valores, não só com o que eu trago, mas com o que outras pessoas falam também e que vocês formem a opinião de vocês. Mas primeiro tendo conhecimento. Tem uma coisa que quando eu tava lá embaixo, eu fui lá para baixo, tava olhando pro céu, né? Tava olhando um pouco para a lua, pensando, refletindo sobre a vida. E eu sempre falo, né, e várias pessoas falam que o conhecimento, ele é libertador. O conhecimento, ele liberta. E eu sempre gostei de ser livre. Eu nunca gostei de ser dependente de ninguém. Nunca, nunca na minha vida eu gostei de ser dependente. Então eu sempre busco o conhecimento incessantemente em tudo aquilo que eu gosto, em tudo aquilo que é importante pra mim, porque justamente eu gosto de ser livre. E eu gosto de quando eu estou num lugar ou quando eu estou com uma pessoa, quando eu estou fazendo determinada coisa, eu estou fazendo porque eu quero. Porque eu escolhi, não porque me obrigaram a escolher, ou me obrigaram a estar ali, ou me obrigaram a estar com aquelas pessoas. Então, pra mim, eu acho que nada é melhor do que você poder fazer as suas escolhas com base naquilo que você quer, naquilo que é importante pra você. Não porque eu tô te dizendo que você é obrigado a... Mas não, você tomou a decisão, você é livre, você tem o conhecimento, você tem as informações e assim você pode fazer uma escolha dentro do que é melhor pra você. Não pra mim, mas nem mais importante e nem melhor, de repente, pra população que você atende, mas primeiro pra você. Porque se for melhor pra você, vai ser melhor também para aqueles que estão ao seu redor e para aqueles que você atende. Porque você vai ser um ser humano melhor, você vai ser uma pessoa melhor e com isso todos ao seu redor tendem a ganhar.